as possibilidades na organização de tarefas de matemática para o ensino médio com o uso do multiplano. Meu nome é Fernanda e a minha professora orientadora foi a professora Suzy Meire. Como introdução, a gente tem que os professores devem ter uma intencionalidade pedagógica ao organizar o processo de ensino, inclusive nas escolhas dos materiais didáticos, concebendo que a gente consiga mobilizar os alunos a participar de aulas, desta forma contribuindo com o processo de aprendizagem deles. Lorenzato, 2006, ele agrega que o material didático é um instrumento útil no processo de ensino de aprendizagem. Então, ele diz que um giz, uma calculadora, um filme, um livro, um quebra-cabeça, um jogo ou qualquer material que tenha uma intencionalidade e que seja útil nesse processo de aprendizagem, ele é um material didático. Então, a gente tem um multiplano que pode sim ser concebido como material didático, porque conforme Rubens Ferronato, que é o idealizador deste material, ele corrobora para a organização do ensino da matemática, diante que o professor, ao elaborar as suas tarefas de matemática, ele pode utilizar um material didático multiplano para que os alunos manuseiem e façam que eles consigam entender esse processo de resolução e não simplesmente, eles não precisam somente decorar essas regras isoladas e aparentemente inexplicáveis, porque muitos alunos, eles reproduzem o que o professor explica e eles muitas das vezes não entendem nada do que eles estão fazendo, porque quando eles vão fazer sozinhos, eles não entendem. Então, o material didático multiplano, ele vem com essa intenção de que o aluno consiga participar da construção da resolução de problemas, deste conteúdo. Então, ele faz parte da construção desse trabalho. A gente tem como objetivo compreender como, de fato, o multiplano pode se configurar um material didático que contribui para a organização do ensino médio de matemática no ensino médio. A gente tem como objetivo específico, investigar o conceito do material didático e tarefas de matemática a partir de autores. A gente estuda a origem do multiplano, analisa de que forma o multiplano pode sim configurar como material didático no ensino da matemática e no final a gente tenta organizar um dossiê de tarefas de matemática com o uso do multiplano. Para compreender o material didático, a gente faz um levantamento de dados, a pesquisa bibliográfica e a revisão integrativa de literatura. Partindo dessa pesquisa e dessa revisão, a gente objetiva compreender como o multiplano pode configurar o material didático. Então, a gente vai estudar o conceito ali de material didático e de tarefas matemáticas. A gente realiza uma revisão integrativa para analisar de que forma o multiplano pode se configurar como um material didático dentro do ensino da matemática. E aí, a gente parte desses estudos, a gente consegue organizar esse dossiê de tarefas com o uso do multiplano. Então, segundo Ferronato, ele esclarece que o multiplano corrobora para a organização do ensino de matemática, pois os professores, ao elaborar as tarefas de matemática, eles mobilizam os alunos a manusear este MD, que é o material didático multiplano, e os alunos se tornam independentes. E independente deles enxergar ou não, eles conseguem fazer parte dessa construção e aí eles conseguem entender esse processo de resolução e eles não simplesmente decoram e reproduzem, como eu já havia falado. O professor pode utilizar o multiplano para elaborar tarefas matemáticas como ponte, esclarece que as atividades podem surgir de diversas maneiras. Pode ser um acordo feito antes de iniciar a aula, ou o professor e o aluno podem negociar durante essa aula, e aí vai vendo o que é melhor para ambos. Então, o material didático multiplano, ele é bem flexível, ele é bem versátil, ele consegue abranger vários conteúdos da matemática. E nesse sentido, o multiplano pode se configurar no material didático no ensino da matemática, sendo que um dos objetivos do projeto de iniciação científica a gente colocou ali no período de 2002 a 2024. Quando a gente procurou para levantar esses levantamentos de dados, a gente procurou na BDDT, que é a Biblioteca Digital de Tese e Dissertações. De início, a gente teve 115 resultados,
E aí, como a gente precisava afunilar, então a gente utilizou o critério de seleção, e aí a gente utilizou só os materiais que tinham multiplano no ensino de matemática e no ensino médio. E aí, depois de ter todos esses critérios, analisar todos esses documentos, a gente selecionou 5 pesquisas, que foi a de Araújo, a de Silva, a de Souza, a de Santos e a de Melo. E aí a gente teve como conclusão a importância de melhorar essa qualidade de ensino, visando que existem inúmeros desafios. Os professores, eles lidam hoje com um desafio de tempo, de estrutura, de uma formação, e para serem enfrentados pelos professores, vale lembrar da importância de pensar em mudanças que priorizam a melhoria de fato e que visam um real intuito do processo educacional e que o aluno aprenda de fato. E, portanto, para isso que esse trabalho foi desenvolvido. Desse modo, esta pesquisa buscou compreender como o multiplano pode configurar um material didático que contribui para a organização do ensino médio de matemática, analisou o referido material didático, estudando suas origens, bem como funcionamento, suas variedades, finalidades, e assim observando os seus benefícios, né, para a organização. A gente analisando os desafios do trabalho docente, é possível identificar que nem sempre o problema está só no professor, e sim está na sua volta. A gente lida hoje com uma estrutura de péssima qualidade. As condições básicas para desenvolver o trabalho do professor cada dia estão mais difíceis. E não só isso, né? A gente tem o desafio com o aluno mesmo, que de uns tempos para cá o interesse veio diminuindo muito. Então, o professor buscar esse interesse, resgatar essa vontade de aprender, de entender esse processo educacional, de entender essas etapas da matemática, porque a gente sabe que a matemática, se você não entender ela de fato, todas as etapas, no final você só reproduz, e quando você tem que fazer sozinho, você acaba não conseguindo. Então, o MD, ele é concebido como um instrumento que pode sim contribuir na organização do ensino pelos professores, visando a aprendizagem dos alunos, e muitos MDs são flexíveis. O multiplano é super versátil, ele consegue abranger vários conteúdos, desde equação do primeiro grau, segundo grau, potenciação, plano cartesiano, tudo você consegue colocar no multiplano, e de uma forma bem didática, de uma forma que o aluno possa construir passo a passo com você. E aí o aluno consegue entender, visualizar onde está o erro, o que é que ele não tinha entendido, as perguntas se tornam mais claras, e aí o professor consegue corresponder, né, com essas perguntas, consegue solucionar esses problemas de uma forma muito mais tranquila. E nas dissertações brasileiras analisadas, concluímos que o multiplano surgiu fruto de uma necessidade social que se faz presente em uma instituição